Olá, eu sou Gustavo de Olindo. Olá, eu sou Elisiário Rispoli. E sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao Bate-Papo da Héligos. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o descaso cultural no nosso país, principalmente relacionado ao incêndio da Cinemateca, que já completou um mês, e o incêndio no Museu Nacional, que completou 3 anos. Isso mesmo, Eli. Mas antes da gente começar, não se esqueçam de clicar em gostei e seguir a Héligos nas redes sociais que estão aparecendo aqui na tela e também na descrição do vídeo. Bom, hoje nós estamos aqui com a Vera Alves. Ela é formada em História e Comunicação Social pela UFRJ, com especialização em História do Brasil e Jornalismo Cultural. Atualmente está como presidente do Conselho Municipal de Política Cultural em Três Rios e é membro consultivo do Sistema Estadual de Museus do Estado do Rio de Janeiro desde 2016. Como o Gustavo falou, ela vai conversar um pouco com a gente hoje sobre o descaso cultural no Brasil. Seja bem-vindo ao Bate-Papo da Héligos, Vera. Nós agradecemos muito a sua presença aqui hoje. Oi, boa noite. Muito obrigada a vocês pelo convite e espero aí que eu possa estar contribuindo aí com vocês aí no projeto. Parabéns aí pelo trabalho. Muito obrigado, Vera. Obrigado, Vera. Bom, para quem está um pouco por fora do que está acontecendo, há pouco mais de um mês, no dia 29 de julho, a Cinemateca Brasileira, que fica em São Paulo, pegou fogo. O motivo é o que a gente sempre vê, né? É um descaso governamental que vem prejudicando o acervo histórico e cultural do nosso país. Que isso vem há muito tempo, né, Gustavo? Exatamente, Eli. 20 dias, né, antes do incêndio na Cinemateca, o cineasta Kleber Mendonça Filho fez uma denúncia a esse descaso durante a abertura do Festival de Cannes, né, na França. Ele fez um paralelo, inclusive, né, entre as vidas que poderiam ter sido salvas da Covid-19 e o fechamento da Cinemateca há mais de um ano, denunciando o descaso do governo em relação ao brasileiro e também à cultura do país, né? E também fazer um apelo para as pessoas falarem sobre isso, falarem sobre o que está acontecendo, movimentar as mídias e as redes sociais para tentar salvar o nosso patrimônio, né? Exatamente, Gustavo. E a Cinemateca não foi o único acervo cultural do nosso país que teve a grande perda, né? Em 2018, a gente teve o Museu Nacional, que fica no Rio de Janeiro e foi consumido pelas chamas, infelizmente, que levaram muitos materiais e estudos de registro sobre diversas culturas, principalmente indígenas do nosso país. Atualmente eles já conseguiram cerca de 65% dos 380 milhões de reais que são necessários, né, para as reformas do museu, mas a gente sabe que isso muito, né, se perdeu nesse incêndio que foi causado realmente por conta da falta de cuidado com o nosso patrimônio, assim como o que aconteceu com a Cinemateca atualmente, né? Essa situação toda é muito absurda, não é mesmo, Vera? Realmente essa política, né, a falta de fruto dessa política de falta de investimento na área da pesquisa e da cultura, né, no geral, tem contribuindo para que a gente venha perdendo todo o nosso equipamento cultural, todas as nossas instituições culturais e de memórias que estão tendo um apagamento e estão sendo fruto aí desse descaso de não investimento nessas políticas, né? No caso do Museu Nacional, a gente sabe que o que representou essa tragédia, né? É uma tragédia, como se costuma dizer, tragédia anunciada, fruto do descaso com as instituições, né? É importante a gente falar, né, da importância, né, da carga histórica e cultural que esses grandes acervos, né, como o museu e a Cinemateca também têm na vida dos brasileiros, né, através de anos, né, de pesquisa e de desenvolvimento de materiais. Então, Vera, como esses incêndios afetam, né, a nossa vida, né, a vida dos brasileiros? Olha, meu querido, eles impactam nesse sentido, né? Porque eles paralisam uma instituição, né? Essa instituição, você sabe que um museu, eles têm uma função disseminar de conhecimentos e desenvolver pesquisas. Então, como é que acontece? Paralisou, teve um incêndio, você
para uma infinidade de projetos, uma infinidade de pesquisas, né? Você tem que retomar isso tudo. Isso aí tem um atraso enorme na cultura, né? Porque você vai ter que retomar esses dados, vai ter que reiniciar. Muitos estudantes, muitos professores, muitos cientistas estão desenvolvendo seus trabalhos dentro dessas instituições, né, que atendem desde o ensino fundamental ao pós-doutorado. Então, a gente imagina, né, como é que atrapalha a vida dessas pessoas, além de perder também um elemento simbólico da nossa cultura, que o que representam, né, no caso da instituição aí, o Museu Nacional, o que significa, né, o primeiro museu da cultura brasileira, no sentido geral, das ciências, da história e tal, e quanto trabalho, quanto material ele tinha da cultura não só nacional, latino-americana, mundial, e como isso vai para recompor, para retomar, ou para dar prosseguimento a isso, é um trabalho, né, e visto que a gente perdeu espécies, assim, perdeu objetos que jamais vão se recuperar, né? Então, é uma morte, é uma perda de muita parte da memória, do patrimônio e da nossa cultura. Para a gente fechar, Vera, o que falta para o brasileiro se importar e lutar pelas suas raízes, né? Eu digo isso porque o espaço que essas tragédias anunciadas têm dura muito pouco, né? Parece que as pessoas esquecem, né, que aconteceu um absurdo desses e continua acontecendo, né? Parece que esquecem, né, do zelo pela cultura e que não é uma preocupação, né, geral no nosso país, né, isso vem de anos. Então, o que fazer para essas pessoas, né, para os brasileiros se preocuparem mais, fazerem mais pela nossa cultura, né, pelos acervos culturais do nosso país? Olha, eu acho que primeiro falta educação, né? A educação patrimonial, a educação sobre as políticas patrimoniais, elas incluem, tanto nos museus como nos departamentos, ela inclui uma educação patrimonial. Eu acho que isso é fundamental, né? É fundamental que se conheça e saiba qual a importância disso para um cidadão, qual a importância dessas questões todas, né, numa sociedade, qual a importância da cultura, qual a importância da história para toda uma população. Então, a gente sabe que nesse momento que a gente está vivendo aí um governo que tem uma vertente neoliberal que é demolidora dessa política cultural, a política de patrimônio. A gente tem que, de alguma forma, contribuir, lutar para que isso não aconteça. Então, é importante que isso se dê, é importante que a educação, no geral, e principalmente a educação patrimonial, né, faça parte dos currículos, faça parte aí da nossa né, da população e dos jovens nas escolas, né? Perfeito, Vera. Muito obrigado pelas suas palavras. É exatamente isso, né? Torcer muito para que a nossa cultura seja mais valorizada e a gente fazer o que a gente pode, né? Que é falar sobre, discutir sobre, trazer esse assunto à tona, né? Para que cada vez mais as pessoas acordem para o que está acontecendo com a cultura do nosso país. É verdade. A gente tem que avançar nisso, porque a gente vai ter um tempo aí, devido a todo esse desmonte que a gente teve nas nossas instituições culturais, a gente sabe que tem esperança, porque a gente tem que ter, né, principalmente quando a gente fala de história, de cultura, a gente tem que ter esperança e a gente tem que contribuir com isso. Então, é acreditar que tem um longo trabalho aí pela frente, que a gente tem que estar muito atento, porque foi muito assim agressivo, avassalador, os anos últimos que a gente está vivendo com relação à destruição o avanço que a gente estava tendo em relação à nossa cultura, né? A nossa questão social brasileira.
Exatamente, Vera. A gente tem que saber de onde que veio para saber para onde a gente vai, né? Então a gente queria te agradecer imensamente por ter topado estar aqui com a gente batendo esse papo. Foi um prazer enorme ter você aqui no nosso bate-papo da Érigos, para a gente conversar realmente sobre o assunto tão importante desse, né, que marcou e marca e para sempre, né? Isso vai marcar a vida da gente, vai deixar realmente uma mancha na nossa história cultural, né? É verdade. Temos ainda um longo período traumático e um longo período ainda para que a gente adquira muita força e muita vontade de mudar isso, né? Cabe a nós estar à frente disso aí, nós, através das instituições, através dos locais onde a gente atua, cabe a gente também fazer o nosso papel e estar contribuindo para isso. Né? É isso mesmo, Vera, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e muito obrigado a todos vocês também que assistiram ao nosso bate-papo até aqui, e não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais e compartilhar também esse vídeo para que cada vez mais a gente debata sobre a nossa cultura. Um grande abraço, pessoal, até a próxima.